Agora vocês conseguem me ver também. A gente vai hoje conversar aí sobre a nossa última temática, né, da disciplina, fala sobre as organizações de implantação da pesquisa e desenvolvimento, falo sobre estratégia de ideia e criação de valor para o cliente, é justamente a constante de inovação, e é nessa mesma aula de hoje, vou aproveitar para a gente discutir, já começar a falar. Não sei se vocês observaram lá, mas eu postei lá na plataforma do Microsoft Teams as atividades justamente sobre esse nosso trajeto. E lá já tem algumas orientações, já coloquei um modelinho padrão que vocês devem seguir, até para poder simplificar aí a vida de vocês, para poder auxiliar no processo mais fácil, né, a gente conseguir se organizar. E hoje a gente vai discutir esse último tema, e em seguida, já do meio para o fim da aula, a gente vai começar a conversar sobre essa questão do nosso trabalho. Bom, apenas para que vocês fiquem acompanhando aí. A Laetana está falando, gente, que o áudio ele está picotando. Ver se melhorou aí alguma coisa nesse áudio picotando. Espera aí um segundo, vamos fazer outro teste aqui de áudio. Segundo. Gente, melhorou o áudio aí para vocês? Um pouquinho? Deu uma estabilizadazinha, mas agora voltou. Melhorou um pouco, professor. Acho que no decorrer do que o senhor vai falando, aí a gente vai atualizando o senhor a respeito do áudio. Pronto, tranquilo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou manter a câmera desligada, certo? Porque eu acredito que, como eu estou pelo celular, com a câmera e o áudio, estou projetando pelo computador, talvez a internet fique um pouquinho instável, certo? E aí, como eu estou com esse probleminha na minha web do computador, eu vou preferir que vocês me escutem do que vocês me vejam. Acho que é mais útil, né? Por assim dizer. Vamos lá. Hoje a gente vai conversar um pouquinho, gente, sobre a ideia de utilizar a estratégia de pesquisa e desenvolvimento, que a gente estudou ao longo das nossas aulas, como uma ferramenta para criar valor para o cliente. A gente viu nos nossos encontros que as empresas, ao implantar a estratégia de pesquisa e desenvolvimento, elas podem promover o que nós chamamos de desenvolvimento contínuo. Ou seja, elas estão sempre preparadas para os novos cenários. Elas estão sempre preparadas para realizar novas adaptações. Elas estão sempre preparadas para entregar algo diferente, algo inovador para o cliente. Elas estão sempre um passo à frente dos seus concorrentes, estão sempre um passo à frente das outras empresas que podem fornecer produtos similares naquele mesmo mercado. Então, a ideia de ter uma estratégia contínua de pesquisa e desenvolvimento, ela é efetivamente essa. É a ideia de criar valor para o cliente, de fazer com que a organização ela aprenda no meio do caminho. Então, basicamente, hoje a gente vai estudar sobre essa perspectiva, sobre o que a gente pode fazer para que as estratégias de pesquisa e desenvolvimento elas sejam contínuas, para que o aprendizado das organizações seja contínuo. Essa é
a nossa principal variável de estudo de hoje. Vocês conseguem ver o slide aí? Eu vou passando aqui manualmente, mas eu também, como de costume, já compartilhei ele com vocês aí no nosso chat, para que vocês possam acompanhar diretamente no celular, se assim for melhor para vocês, tá bom? Vamos lá, gente. O que é o processo de criação de valor? Onde é que inicia esse processo e como funciona esse processo? O processo de criação de valor para o cliente, ele é bastante extenso e ele é estudado por várias áreas do conhecimento. Pela administração, pelos recursos humanos, pelo marketing e também pela área de pesquisa e desenvolvimento. Então, esse processo de criação de valor para o cliente, ele é estudado de diversas formas e por diversas pessoas. Criar valor é entregar algo a mais. Ao invés de entregar um produto, um serviço ou uma mercadoria, a criação de valor ela permite que a gente entregue para o cliente exatamente o que a palavra traduz. Valor. E não é um valor a ponto monetário, é um valor sob perspectiva. Quando a gente compra um produto ou um serviço, a gente muitas vezes não está comprando ele pela finalidade que ele tem. Às vezes a gente consome pela marca, às vezes a gente consome pela comodidade, às vezes a gente consome simplesmente porque acredita na ideia. Quer um exemplo disso? Quando a gente consome na natura, a gente está consumindo um excelente cosmético. Mas não é só porque é um cosmético. No nosso inconsciente, consumir aquele produto da natura também é consumir uma variável de meio, também é ajudar a comunidade ambientalmente correta daqueles insumos, também é auxiliar uma tia, uma amiga ou uma colega que vende aqueles produtos como revendedora e sobrevive daquelas comissões. Tudo isso, pessoal, está nas entrelinhas do nosso processo de consumo. As empresas, de uma forma geral, têm se preocupado muito mais em criar, ou seja, em ler essas entrelinhas que estão lá e que o cliente consegue compreender, ainda que de maneira muito distante, por assim dizer, mas ele consegue compreender. As meninas estão dizendo que continua travando aqui. Gente, só um segundo. Pronto, gente. Agora eu tenho absoluta certeza de que não vai mais travar. Porque eu estou do lado do roteador. É possível que ele trave. Vamos lá, continuando, certo? Então, como eu estava falando, esse processo de criação de valor, gente, ele é pensado para que as empresas elas entreguem para o cliente muito mais do que o que eles esperam. Essa é a nossa estimativa básica do processo de criação de valor. O Porter, como a gente estudou na administração e como vocês estudaram, já que vocês são acadêmicos de administração, ele falava sobre um processo de criação de valor que continha entregas. E ele falava que essas entregas elas aconteciam nos diversos pontos de contato entre o nosso cliente e a nossa marca ou a nossa empresa. Então, o Porter falava sobre essa cadeia de valor. Ele dizia que nós tínhamos atividades primárias, onde nessas atividades as entregas eram efetivamente voltadas a criar valor para o cliente, e nós tínhamos dentro da nossa estrutura organizacional o que ele diz de processos secundários ou processos de apoio. Esses processos de apoio, por sua vez, eles serviam de base
para a criação de valor do meu cliente final. Então, o Porter ele falava o seguinte: nos processos primários, a gente tinha logística de entrada, a gente tinha operações, a gente tinha logística de saída, a gente tinha marketing, vendas e a gente tinha serviço. E para dar suporte a esses processos primários, nós tínhamos a infraestrutura, a gestão de recursos humanos, o desenvolvimento tecnológico e o setor de compras da empresa. Todos eles serviam de base para os processos primários. E a ideia disso tudo era entregar valor para o cliente em todos os pontos de contato que ele tivesse com a empresa. Por incrível que pareça, gente, essa cadeia de valor do Porter, que a gente viu em algum momento nos nossos estudos da administração, ela tem 5 variáveis que se assimilam e muito com as nossas 5 variáveis da pesquisa e desenvolvimento. Por exemplo, vamos olhar para essa figura aí que eu acabei de colocar na tela. Quando vocês olham para ela, vocês veem que existem 5 grandes áreas da empresa onde a inovação pode atuar. E nós vimos cada uma delas. Então, a gente tem aí a inovação em produtos, a inovação em serviços, a inovação em processos, a inovação em marketing e a inovação organizacional. Poxa, professor, então, a gente está relacionando as áreas de inovação com as áreas da cadeia de valor do Porter. Exatamente isso. Quando a gente inova, a gente permite que o processo de criação de valor seja melhor entregue para o nosso cliente final. Não à toa, as áreas de inovação são similares às áreas primárias dos processos da cadeia de valor do Porter. Sendo assim, o que a gente pode inferir dessa comparação entre a cadeia de valor do Porter e as áreas de inovação das estratégias de pesquisa e desenvolvimento? Observando esses 2 desenhos, a gente pode concluir que a estratégia de pesquisa e desenvolvimento ela está diretamente interligada à capacidade da empresa em entregar valor para o seu cliente. Como é que o cliente percebe valor? O cliente percebe valor quando ele faz um índice comparativo entre o produto similar e o seu produto, e ele identifica variáveis que tornem o seu produto superior ao do seu concorrente, ou que tornem o seu serviço diferente do seu concorrente. Essa é a principal e mais sensível forma de percepção de valor pelo nosso cliente final. E olha só que legal, quando a gente inova, a gente consegue entregar esses diferenciais para os nossos clientes. Então, basicamente, comparando a cadeia de valor, que é essa imagenzinha que a gente viu aqui, que fala sobre as principais áreas de contato com o cliente, onde a empresa entrega valor. E observando essa segunda imagem, que é justamente as áreas de inovação, onde a estratégia de pesquisa e desenvolvimento é capaz de criar ou entregar algum tipo de inovação, a gente vai ter a plena certeza de que a inovação e o processo contínuo de pesquisa e desenvolvimento na empresa, ele vai contribuir para a criação de valor final para o meu cliente. Ele vai contribuir para a entrega de valor para o meu cliente final. E, de alguma forma, essa estratégia de pesquisa e desenvolvimento, ela vai permitir que eu esteja mais próximo do que o meu cliente espera de valor. Mas aí a gente fala o seguinte: ok, professor, a gente tem uma estratégia de pesquisa e desenvolvimento. Quando a gente fala estratégia, a gente simplesmente lembra-se de método ou lembra-se de forma. Então fica aquela pergunta: qual é a forma certa de fazer? Qual é o meio certo para executar? Quando a gente fala de estratégia,
a gente está falando de um posicionamento corporativo e organizacional. E assim como na cadeia de valor do Porter, a inovação feita de forma estrutural na empresa mexe com todas aquelas frentes e com todos aqueles setores da cadeia do Porter. E também vai precisar envolver todas aquelas atividades de suporte para que a gente consiga enxergar um resultado final. Então, a gente precisa primeiro entender o que é essa estratégia empresarial. Essa estratégia empresarial, que no nosso caso vai se basear na pesquisa e no desenvolvimento, é o que vai nos dizer o que de fato vai ser implantado e o que não vai ser implantado dentro de uma empresa. E que também vai nos ensinar de que forma aquilo deve ser implantado. Falando de estratégia, pessoal, a gente vai então entender o que é essa estratégia empresarial. A caráter de conhecimento, o estudo de estratégias empresariais, ele está fundamentado historicamente nos conceitos militares sobre como vencer os inimigos. O primeiro conceito de estratégia relacionava-se à avaliação das forças do inimigo. O segundo, avaliar os recursos do inimigo. E o terceiro alvo dizia respeito à sua disposição para lutar. Então, basicamente, o que a gente analisa dentro de uma estratégia empresarial? A gente analisa as forças do meu concorrente, a gente analisa os recursos do meu concorrente e, por fim, a gente analisa a nossa própria capacidade de lutar contra aquele concorrente. Foi assim que surgiu o primeiro conceito e os primeiros fundamentos da estratégia. Só que a arena empresarial, ela não vai se preocupar apenas com a competição ou em vencer os inimigos. No sentido de empresas, amplia-se muito o sentido do termo estratégia. E amplia-se no sentido de concretizar uma situação futura desejada, tendo em conta as oportunidades que o mercado oferece e os recursos que a sua organização tem disponível. Olha que legal. Quando a gente fala de pesquisa e desenvolvimento, a gente tem aquelas etapas para inovar. E a gente tem uma etapa que é justamente para poder entender o que nós temos de recurso disponível na empresa, o quanto nós estamos propensos a gastar e o quanto a minha empresa está preparada para implementar aquela estratégia. Não à toa, a estratégia empresarial deve ser definida como estratégia de pesquisa e desenvolvimento, ou tende, ao menos, estar alinhada ao que nós chamamos de estratégia de pesquisa e desenvolvimento. Segundo o Drucker, a ideia de mapear as futuras direções da organização a partir de recursos que possui e estabelecer políticas, definir caminhos a serem percorridos, efetivar ações para viabilizar esses desejos, é a definição mais correta que se pode ter de estratégia. Sendo assim, por definição, estratégia empresarial pode ser entendida pela gente como um conjunto de grandes propósitos, dos objetivos, das metas, das políticas e dos planos para concretizar uma situação futura desejada para aquela empresa, considerando ali as oportunidades oferecidas pelo ambiente e os recursos da organização. Não à toa, a gente fala que a estratégia de pesquisa e desenvolvimento deve ser pensada de maneira constante, para que a empresa consiga se vislumbrar lá na frente em uma posição que esteja a favor do seu faturamento, a favor do seu desempenho e à frente das demais concorrentes de mercado. Isso só é possível se ela tem uma variável constante de análise dos métodos, dos processos, dos produtos e dos serviços, para que ela continue desenvolvendo de forma contínua. Vocês terem uma ideia, gente, a gente teve 5 escolas de estudo da estratégia. Várias escolas de pensamento estratégico, elas foram desenvolvidas e cada nova escola que surgiu foi incorporando os conceitos das anteriores.
A primeira escola de estratégia foi a do planejamento financeiro. Surgiu em 1950. E a última escola foi a da gestão estratégica, que veio de 1990 até os dias de hoje. Todas as escolas de estratégia, elas foram incorporando os conceitos de uma a outra. Ou seja, as empresas começaram a existir dentro de um cenário onde, primeiro, eu queria economizar em... No segundo, ou na segunda escola, que foi de 1960, as empresas elas tinham que se desenvolver e sobreviver por mais tempo no mercado. Era a escola de planejamento a longo prazo. A terceira escola de estratégia era do próprio planejamento estratégico, que visava manter a empresa no mercado e o método para manter essa empresa no mercado por mais tempo e com maior rentabilidade. A quarta escola, por sua vez, era a da administração estratégica. Ou seja, ela incorporava o conceito de gestão de pessoas e de gestão de processos como sendo o ponto-alvo para o desenvolvimento estratégico das empresas. E, por fim, a quinta escola é a da gestão estratégica, que é nessa escola que a gente vai deter toda a nossa atenção para entender a vinculação entre o conceito de gestão estratégica e o conceito de implantação de pesquisa e desenvolvimento como estratégia dentro da empresa. A quinta escola, pessoal, ela tem como fundamento as seguintes características. A primeira variável é o pensamento sistêmico. Esse pensamento sistêmico, ele é a compreensão. Então, se dizia que eu só posso me permitir conhecer de maneira verdadeira a organização se eu pudesse analisar e intervir quando necessário em todas as suas partes. Eu não poderia enxergar somente uma parte da organização. Essa é a variável do pensamento sistêmico. Professor, de que forma a variável do pensamento sistêmico se enquadra na nossa estratégia de pesquisa e desenvolvimento ou de implantação de pesquisa e desenvolvimento numa empresa? Você quer um exemplo frustrante disso? Imagina só você ter pensado em uma ideia inovadora ou pensado em uma estratégia de inovação para uma empresa e, ao chegar no momento da implantação, você simplesmente não conseguir implementá-la porque você foi frustrado. Você só conseguiu enxergar ali o desempenho do marketing. Mas você não pensou, por exemplo, como o setor de vendas ia programar aquela entrega, o como o setor de logística ia pensar naquela entrega, o como o comercial ia reagir naquela nova forma de vender. Então, você pensou numa inovação e limitou uma área específica da empresa. Mas você talvez tenha esquecido que você precisava contextualizar essa inovação em relação a todos os setores da empresa. Essa é a perspectiva do pensamento sistêmico, que faz parte dessa quinta escola de gestão estratégica. A segunda variável do conceito de gestão estratégica da quinta escola, ela diz que a gestão de todos os recursos usados pela organização devem ser voltados para os objetivos organizacionais. Sendo assim, implementar pesquisa e desenvolvimento, que a gente pode chamar de desenvolvimento contínuo, deve fazer parte do objetivo organizacional daquela empresa. Se não fizer parte, não vai estar alinhado com o processo de entrega. A terceira variável dessa escola, pessoal, é a sintonia com os ambientes externos e internos. Ou seja, a compreensão dos elementos que compõem tanto o ambiente externo quanto o ambiente interno. Lá atrás, a gente estudou sobre essa sintonia dos ambientes. A gente viu, por exemplo, quando a gente estudou aquele círculo, que tem o microambiente, o macroambiente, os meus stakeholders relacionais. A gente estudou aquilo e aprendeu que cada vez mais pesquisa e desenvolvimento deveria levar em consideração todos os aspectos internos e externos da empresa. Por quê, professor? Vamos lá, relembrar. Porque para inovar eu dependo da minha mão de obra,
Para inovar, eu dependo da minha capacidade técnica e mental dos meus colaboradores. Para inovar, eu dependo da tecnologia disponível no meio. Para inovar, eu dependo de investimento e recursos financeiros que me fazem entender o ambiente político, o ambiente econômico e vários outros ambientes relacionados ao meu macroambiente. Então, eu preciso compreender todo o contexto. Isso é a sintonia entre os ambientes externos e internos. Isso é a compreensão entre os ambientes internos e externos, que está específico aí nesse conceito da quinta escola. O que mais sobre essa quinta escola? O quarto ponto diz o seguinte: deve haver alinhamento das estratégias com a filosofia organizacional. Vamos lembrar um pouquinho lá do nosso estudo, logo no início dessa disciplina. A gente sabe que a criatividade humana, ou seja, a minha capacidade individual de ser criativo, é o que vai diferir a capacidade de inovação de uma organização. Então, quanto mais pessoas criativas eu tiver numa organização, mais inventiva ou inovativa será aquela organização e aquele ambiente onde as pessoas convivem. Então, de que forma eu posso alinhar a minha estratégia de pesquisa e desenvolvimento ao grupo de pessoas que estão trabalhando naquele ambiente? Só existe uma forma. Eu tenho que estimulá-las a ser mais criativa. Eu tenho que estimular as pessoas a entender o processo como um todo. Isso é o que a Escola de Gestão Estratégica chama de alinhamento com a filosofia organizacional. A filosofia organizacional, gente, é a cultura, o clima, os princípios, os valores e as competências individuais. Valorizar as competências individuais, como, por exemplo, a criatividade, que é uma competência individual, vai fazer com que as pessoas se tornem mais inventivas. Ter essas pessoas mais inventivas vai permitir que eu alinhe a minha estratégia de P&D com a minha cultura e com o meu clima organizacional. E, ao mesmo tempo, ter uma estratégia de pesquisa e desenvolvimento vai permitir que eu transpareça aos meus colaboradores, aos meus fornecedores e aos meus stakeholders princípios e valores que são típicos da minha empresa. Esse é o contexto da implantação estratégica de pesquisa e desenvolvimento, a nossa Escola de Gestão Estratégica, que é a quinta escola de estratégia que veio de 1990 até os nossos dias atuais. Tem uma charge que é mundialmente conhecida, que ficou muito famosa porque faz relação a essa ideia da gestão estratégica e que vai se aludir, vai fazer uma menção muito legal também ao fato da implementação e da implantação de pesquisa e desenvolvimento na empresa. Acho que vocês já devem ter visto essa charge algumas vezes durante a vida acadêmica de vocês. Ela é a charge que representa a Escola de Gestão Estratégica. Ela dizia que pensar isoladamente uma inovação, uma área da empresa, uma mudança, era como se nós tivéssemos 3 cegos analisando um elefante. Numa ponta, eu tinha um que analisava o rabo, e ele dizia que aquele objeto não tinha nada de assustador. Muito pelo contrário, ele era pequeno e cabia na palma da mão. Do outro lado, eu tenho um outro cego que diz o seguinte: não, esse objeto que nós estamos analisando, ele é gigante e pitoresco. E ele pode simplesmente esmagar qualquer um de nós. E lá na ponta, analisando a tromba do elefante, tinha um outro que dizia assim: não, esse objeto é muito alto. Eu estou vendo aqui uma perna dele e ele é muito alto. Assim funciona a gestão
se for feita ou se for analisada de forma separada nas nossas organizações. Cada setor vai ver somente uma parte. E nenhum deles vai conseguir enxergar o todo. Quando a gente fala, então, de empresas que aprendem, quando a gente fala dessa implementação da gestão estratégica e do alinhamento dessa gestão estratégica com as nossas iniciativas de pesquisa e desenvolvimento, a gente está falando que é importante que toda a empresa, que todos os processos, que todas aquelas partes da cadeia produtiva do Porter que criam valor para o cliente, eles conheçam a nossa estratégia de pesquisa e desenvolvimento. E eles compreendam o porquê essa estratégia de pesquisa e desenvolvimento é essencial para a sobrevivência e para a compreensão da empresa como um todo. Por sua vez, pessoal, as empresas elas vão se comportar de forma diferente dado o ambiente em que elas estão inseridas. Essa tabelinha ela mostra o comportamento das organizações perante o ambiente que ela vivencia. Por exemplo, se uma empresa está numa situação desejada, ela pode ter um comportamento inativo, um comportamento reativo, um comportamento ativo ou um comportamento proativo. Cada situação vai exigir da empresa um tipo de posicionamento. Lá na ponta, lá embaixo, a gente tem o estratégico. Quando é que o comportamento ele é considerado estratégico? Quando a gente tem foco no planejamento e um comportamento organizacional proativo. Professor? O comportamento ativo... Oi? Não tá Pode falar, amor. Ela tá toda branca. Eu até mandei aí os slides também na lateral para caso alguém tivesse algum problema. Eu estou acompanhando pelo computador e pelo celular, mas no meu celular, por exemplo, ele apareceu. Deve ser algum bugzinho aí mesmo. No meu apareceu aqui. Tanto tá no computador quanto tá pelo celular. Estou acompanhando aqui nos dois e eu verifiquei aqui e está aparecendo na tela. Tá, Dá uma olhadinha se consegue. de novo. Tá bom. Ou então espera um pouquinho, às vezes no instante ele atualiza. Ah, pronto. Então, obrigada. Voltou, né? Pronto, ótimo. Então, como eu estava falando, né? Cada empresa, de acordo com o cenário que ela está vivenciando, ela pode se comportar de uma forma diferente. Esses tipos de comportamentos, pessoal, vão variar muito de uma empresa para outra. Normalmente, são eles o comportamento inativo, o comportamento reativo, o comportamento ativo e o comportamento proativo. O comportamento inativo é aquela onde a empresa ignora tudo que está acontecendo ao seu redor. Ela ignora que as mudanças aconteçam, ela ignora que o planejamento exista, ela é uma empresa que tem uma postura mais conservadora. Por sua vez, comportamento reativo é aquele comportamento mais saudosista. É aquela empresa que vai reagir a mudanças como se elas fossem graves ameaças. Então, assim, eu só mudo quando realmente for algo muito, muito, muito necessário. Exemplo disso. Eu tenho uma empresa que trabalhava com faturamento de nota em papel. Agora não tem mais nota em papel, a nota tem que ser digital. Ela foi obrigada a mudar para nota digital. Ela foi obrigada a adquirir uma maquininha que emite a nota fiscal na hora pelo governo ou pela prefeitura. E isso é um comportamento reativo. Ela sabe que a mudança existe, mas ela só faz os ajustes quando realmente eles estão ali de forma inadiável. E isso é um comportamento reativo. O foco dessa empresa que trabalha com comportamento reativo, ele é operacional. Certo?
Quando é que o comportamento ele é ativo? O comportamento ativo, ele leva a empresa a prever um futuro. Então, ela prevê um futuro. Qual que é a diferença entre preparar o futuro e prever o futuro? Prever o futuro presume que eu estou aqui e que eu sou vítima de um contexto. Preparar um futuro, que está lá em comportamento proativo, é quando a minha empresa ela vai se adiantar às inovações. Ela vai se adiantar aos posicionamentos que o mercado vai. Então, ela meio que vai ditar o posicionamento do mercado. Quando a gente fala de pesquisa e desenvolvimento, é justamente para que as empresas tenham esse comportamento proativo, um comportamento de preparar o futuro, de se anteceder às mudanças, de ter sempre uma carta na manga com uma solução de problemas. Mas falando sobre ainda o comportamento ativo. O comportamento ativo faz com que as empresas elas prevejam o futuro. A postura dessas empresas que têm comportamento ativo são empresas otimizadoras. Elas não criam, elas apenas otimizam aquilo que já foi pensado ou que já foi criado. Em relação às mudanças, o comportamento ativo ele faz com que essas empresas ajam tendo em vista oportunidades e ameaças. Então, tenho determinada situação. Ok, a minha empresa ela vai agir com base nas ameaças daquele acontecimento ou com base nas oportunidades daquele acontecimento. Mas eu não crio os acontecimentos. Eu simplesmente reajo em função deles. Ou sobrevivo em função deles. Ou me adapto em função deles. Qual é a diferença do comportamento ativo para o comportamento proativo das organizações? As organizações que têm um comportamento proativo são aquelas que implantam as técnicas de pesquisa e desenvolvimento. São aquelas que têm por cultura o que nós chamamos de gestão estratégica. Para essas empresas que têm um comportamento proativo, elas não têm um futuro previsto. Elas têm um futuro preparado. Elas se adiantam às inovações, elas implantam as inovações, elas entregam para o mercado as soluções. A postura dessas empresas não é a de otimizar recursos, é a de idealizar novos recursos. Elas procuram sempre o autodesenvolvimento, a autorrealização e o autocontrole. Então, elas não são só mais uma empresa no mercado. Elas são as líderes de mercado. Elas estão sempre um passo à frente de todas as outras. No aspecto de mudanças, as empresas elas procuram criar oportunidades e se antecipar às mudanças. Esse é o comportamento proativo das empresas, que a gente só consegue com a implementação de gestão estratégica e de uma excelente gestão estratégica combinada com pesquisa e desenvolvimento. E é nessas empresas de comportamento proativo que a gente tem o foco no planejamento estratégico. Ou seja, elas não são vítimas do futuro. Elas não estão trabalhando simplesmente para prever um cenário ou para prever um futuro. Elas estão trabalhando para preparar um futuro, para criar um novo futuro. Sendo assim, elas estão sempre um passo à frente das suas concorrentes. Um passo à frente das suas concorrentes. Vou dar um exemplo simples para vocês. Lá nos anos 2002, 2010, eu sempre me confundo. A gente teve o surgimento da Gol Linhas Aéreas. A gente já deve ter feito esse estudo de caso, vocês já devem ter feito esse estudo de caso também em outras disciplinas. Quando a Gol Linhas Aéreas surgiu, pessoal, a aviação brasileira, ela tinha lojas, pontos de vendas, centenas de funcionários, e para você viajar, você recebia um carnê que nem aquele carnê do Baú da Felicidade, que vinha com 10 páginas, 15 orientações e mais um monte de documentos. E o contrato era físico. Era um contrato impresso com várias páginas que você assinava e tinha uma via para você e uma via para a companhia aérea. Quando a Gol surgiu, lá atrás, com uma proposta de
modelo de gestão diferenciada e com várias inovações para o mercado, ela se antecipou ao cenário. Ela aboliu a passagem de papel, ela aboliu aquele check-in gigantesco, ela aboliu a ideia de que só os ricos podiam viajar e, acima de tudo, ela enxugou centenas e milhares de processos que aconteciam de forma física e transformou aquilo no digital. Naquele momento, a Gol Linhas Aéreas quebrou ou quase quebrou com todas as nossas companhias aéreas mais antigas. E chegou a comprar a empresa aérea que era líder de mercado, que era a Varig. Isso só foi possível, pessoal, porque ao entrar no mercado, a Gol trouxe uma estratégia de inovação. Ela teve um comportamento proativo em relação ao mercado. Ela não previu o futuro, ela escreveu um novo futuro. E naquele momento, não tinha nenhuma outra empresa que fizesse aquela foi a... Ah, não, fui que abrir o microfone sem querer. Vamos lá. Então, pessoal, naquele momento, a Gol Linhas Aéreas, ela tinha um planejamento estratégico. Ela tinha um modelo de gestão inovador. Ela era uma empresa que procurava criar oportunidades e ela, sim, se antecipou às mudanças. Logo depois que ela entrou no... A primeira companhia aérea a se adequar àquele novo modelo, ela foi a primeira a conseguir acompanhar aquela técnica de inovação. A TAM, naquele momento, não teve um comportamento proativo, porque ela não criou a inovação. Ela teve um comportamento ativo. Ela previu o que iria acontecer com o mercado e ela agiu tendo em vista as oportunidades e ameaças daquele cenário. Então, é para que vocês entendam a diferença aí entre o comportamento ativo de uma empresa ou de uma organização e o comportamento proativo de uma empresa ou de uma organização. No primeiro, que é o comportamento proativo, você escreve o futuro. Então, você não está lá prevendo o futuro. Você está preparando ele. Você é a empresa idealizadora. O seu processo é aquele que cria a oportunidade e se antecipa às mudanças. Já na outra, que é o modelo da TAM, ela viu algo que precisava ser otimizado e fez a otimização em função de uma situação. Ou seja, ela agiu tendo em vista as oportunidades e as ameaças. A TAM teve um comportamento ativo. A Gol, naquele momento, teve um comportamento proativo, certo? Para que a gente possa entender em que momento as nossas organizações estão. Professor, e qual é o ideal ou qual é o padrão das empresas que implantam a pesquisa e desenvolvimento de forma estrutural dentro da gestão estratégica? Com certeza, é a quarta linha, que é a do nosso comportamento proativo. As empresas que têm uma gestão estratégica e que implementam pesquisa e desenvolvimento de forma estrutural estão com um comportamento proativo. Elas se antecipam ao futuro. Elas idealizam novas técnicas e novas tecnologias. Elas estão sempre um passo à frente dos seus concorrentes. Tá certo? Vamos em frente. Bem, o cenário que contribui para a criação de valor, ele é o mesmo que exige alinhamento com as estratégias de pesquisa e desenvolvimento. O Tom Peters diz o seguinte: bem-vindo a um mundo em que o valor se baseia em coisas intangíveis. Não em objetos pesados, mas sim em fantasias sem peso nenhum. Fantasias da imaginação eletrônica. O que o Tom Peters queria dizer com isso? Ele falava que a criação de valor para o cliente, muito diferente do tangível, estava principalmente nos intangíveis. Exemplo, o que é o intangível dessa operação da Gol? O intangível dessa operação da Gol, gente, é a economia de tempo, é a comodidade,
É o fato do custo-benefício das passagens aéreas serem melhor naquele momento. E isso eram os intangíveis dessa estratégia. E naquele momento, a criação de valor para o cliente se baseava justamente nesses intangíveis. E é isso que o Tom Peters está falando aí nessa afirmativa dele. Que nós vivemos em um mundo em que o valor se baseia em intangíveis. Não mais em objetos pesados, mas sim em fantasias que não têm peso nenhum e que fazem parte da imaginação eletrônica. Uma política de incentivos à criatividade e inovação, ela permite que as organizações elas tenham condições de redefinir a sua atuação e criar novas oportunidades, perceber e também adaptar as suas estruturas organizacionais, além de ter um novo posicionamento perante os concorrentes. As organizações que quiserem ser competitivas e manter-se no mercado, elas devem, segundo a teoria da gestão estratégica, avaliar os seus processos de criatividade e inovação, analisar as opções de investimento dos recursos financeiros e tecnológicos, estabelecer estratégias adequadas à sua realidade, identificar e combater silos, e aí a gente vai chamar de silos os bloqueios de comunicação ineficiente entre as áreas e as pessoas, e, por fim, ela deve incentivar a participação de todos nessa prática da criatividade e inovação. Para implementar uma política de incentivos da criatividade e inovação, os principais gestores da empresa eles devem fazer um diagnóstico da organização para verificar se já existe algo que incentive os colaboradores a contribuir com ideias e sugestões. Esse diagnóstico, lá, quando a gente estuda o passo a passo para implementar uma inovação, ele também existe. Só que a gente chama ele de análise de recursos, onde eu analiso os recursos tecnológicos, humanos, que estão disponíveis para a implementação de determinada inovação. Aqui, a gente está falando do processo de implementação não só da inovação, mas da política de inovação, da gestão estratégica voltada para a inovação. E aí ele vai falar que, para implementar essa política de criatividade e inovação, os principais gestores devem fazer um diagnóstico da organização para verificar se já existe algo que incentive os colaboradores a contribuir com ideias e sugestões. Aí ele vai falar, nós devemos avaliar essa situação para, primeiro, identificar as competências já existentes na equipe. Segundo, criar estruturas específicas que impulsionem essas ideias, fazer com que elas saiam do papel. Terceiro, registrar e criar catálogos dessas ideias. E, por fim, definir estratégias, tanto para o ambiente interno quanto para o ambiente externo, necessárias para a viabilização e implementação dessas ideias. O Dávila e o Shelton, em um livro chamado As Regras da Inovação, de 2003, eles identificam fatores para uma boa política de incentivo à criatividade e inovação. E a gente vai ver quais são esses 8 que permitem ter um autodiagnóstico da empresa. O que ele fala aqui, pessoal, são aspectos dentro das organizações que vão contribuir para a implementação dessa política de criatividade e inovação, tá certo? A primeira variável é que as empresas precisam de forte liderança para definir a política de incentivo e inovação. É necessário deixar claro para todos da organização o quanto é importante inovar para que a organização que as pessoas fazem parte também se mantenha ou venha ocupar um lugar de destaque no mercado. É necessário mostrar também que a responsabilidade é de todos, não só dos seus principais gestores. Então, para se implementar uma política de pesquisa e de inovação, ou de criatividade e inovação, é necessário, primeiro, o apoio de todos os gestores. E é necessário se ter uma forte liderança para que se tenha o convencimento
de todas as pessoas envolvidas nesse processo. Essa é a primeira variável que é colocada. A segunda variável diz o seguinte: deve-se ter estruturas organizacionais flexíveis e de incentivo à criação de valor para a organização. Esse modelo de estrutura, ele prevalece o atendimento ao cliente, seja ele o cliente interno, que é o nosso colaborador, ou o cliente externo. E também aos fornecedores, caracterizando uma estrutura organizacional por processo. Então, para que eu tenha uma gestão de inovação, eu preciso ter estruturas organizacionais que são flexíveis e que possam incentivar as pessoas a criar valor em todos os pontos de contato com o meu cliente, seja esse cliente interno ou externo, e também com os meus fornecedores. E eu só vou conseguir fazer isso se eu estiver em uma estrutura organizacional flexível e voltadas ao processo. A terceira variável, definida por Douglas Shelton, é a inserção da criatividade e inovação na mentalidade de negócios da organização. Ele fala que nós devemos concentrar todos os esforços da política de incentivos ao negócio, vinculando a inovação à missão daquela empresa. Então, eu preciso mudar a mentalidade dos negócios, não só na forma como as pessoas se comportam, mas eu também preciso adequar a missão da empresa àquela realidade. O que é a missão e a visão da empresa? A gente já viu isso quando a gente estuda organizações. Basicamente, elas fazem jus aonde eu quero estar e como eu quero estar dentro de determinado prazo de tempo. Isso tem a ver, pessoal, com aonde a minha organização quer estar e como eu pretendo desenvolver aquela organização naquele curto espaço de tempo. O que ele está falando aqui é que nós precisamos alinhar essa missão da empresa a essa perspectiva de pesquisa, inovação e desenvolvimento. Então, as pessoas precisam entender que aquela missão da empresa ou aquela visão da empresa só vai ser alcançada se nós tivermos um alinhamento entre as estratégias de pesquisa e desenvolvimento e a forma como a empresa cria valor para o cliente. O ponto 4 é o alinhamento com a estratégia de negócio. A estratégia de pesquisa e desenvolvimento, que é uma estratégia que vai nos falar sobre como é implementado o processo de inovação na empresa, deve estar alinhado com as expertises que a organização já possui. Então, a gente não vai reinventar a roda. O que a gente precisa é alinhar as estratégias de pesquisa e desenvolvimento, que são aquelas que a gente está colocando aqui em questão, com as expertises que já possam existir dentro da organização. Esse é o alinhamento que ele está colocando. No ponto 5, ele vai dizer o seguinte: equilíbrio entre os processos de criatividade e inovação e captação de recursos. Ou seja, a gente precisa alinhar a estratégia de pesquisa e desenvolvimento que está sendo proposta para a empresa com os recursos que a empresa tem disponível. E isso vai fazer com que cada vez mais todos estejam conscientes do tipo de política que está sendo implantada e da disponibilidade de recursos que aquela organização tem para implementar aquele processo. No ponto 6, ele vai falar sobre a eliminação de bloqueios organizacionais. Pasmem, esse é um dos pontos mais importantes do processo de alinhamento. Por quê, professor? Porque a gente hoje tem nas organizações centenas e milhares de silos, como eles chamam. Os silos, pessoal, são as dificuldades de comunicação.
Por exemplo, o Departamento de Pesquisa e Desenvolvimento, quando é um departamento, né, pensou em uma proposta de valor diferenciada para a forma como eu me comunico com o meu cliente. Levou essa proposta à frente, idealizou ela, pensou em todas as suas variáveis, porém, quando chegou lá na frente, aquela proposta de valor não foi bem quista pelo departamento de marketing, que no final das contas é quem deveria implementar aquela estratégia. Houve, obviamente, uma falha de comunicação. E por haver essa falha de comunicação, simplesmente não há como implementar de forma qualificada aquela ideia de inovação. Então, a gente precisa que cada vez mais os bloqueios organizacionais eles sejam minimizados, eles sejam mitigados. E uma das poucas formas que a gente tem para mitigar esses bloqueios é justamente melhorar a interação entre todos os setores da empresa. Quando isso acontece, quando todas as pessoas compartilham de uma mesma missão, de uma mesma visão, de uma mesma perspectiva organizacional, a gente consegue eliminar esses possíveis bloqueios, ou como ele chama, esses nossos possíveis silos. No ponto 7, ele vai dizer o seguinte: deve haver o estabelecimento de redes de comunicação. Uma política de incentivos à criatividade e inovação deve ter um canal de comunicação para que os colaboradores envolvidos nessa prática possam expor o que está sendo feito, podendo dessa forma, além de anunciar a sua ideia, provocar a captação de mais recursos para a sua continuidade. O que ele vai falar aqui é o que a gente conversou naquela aula, onde a gente discutiu sobre a importância dos resultados de pesquisa e desenvolvimento. Ele fala que nós devemos criar redes de comunicação, não só para divulgar o que está sendo feito, mas principalmente para divulgar os resultados do que está sendo feito. Que vai ser complementado com o que está dito na variável 8, que é a criação de indicadores de desempenho para o gerenciamento dessa política de pesquisa e desenvolvimento. E ele vai dizer que o gerenciamento dessa política é feito através do monitoramento de resultados e das medições dos indicadores. E que esses indicadores vão proporcionar a todos os colaboradores analisar o sucesso ou insucesso dessa política de incentivos da organização. Uma vez feito esse autodiagnóstico, analisando o negócio e o ambiente da organização, a empresa ela já vai ter elementos suficientes para tratar a sua estratégia. E a inovação também pode acontecer nos processos da empresa. A política de capacitação permanente dos colaboradores, ela também vai auxiliar nesse processo de formação de ideias criativas e inovadoras. E não há dúvida alguma de que as organizações que quiserem ser mais competitivas devem implementar pelo menos um programa de melhoria em seus processos. Afinal, como uma organização pode criar um diferencial competitivo sem melhorar o seu desempenho ou sem antes aprender coisas novas? Já diria aquele velho ditado: se fazendo a mesma coisa sempre, não se pode obter resultados diferentes. Tudo isso que a gente falou, pessoal, tem a ver com o contexto que estava lá no título dessa aula. A gente está falando até aqui de organizações que aprendem. E tudo que a gente mostrou aqui, tudo que eu conversei com vocês, foi para falar como essas organizações aprendem. E aí vocês podem se perguntar, mas afinal de contas, o que é uma organização que aprende? Essa imagem, ela representa bem o conceito de organizações que aprendem. As organizações que aprendem são aquelas que alinham a sua estratégia com a pesquisa e desenvolvimento de forma contínua. Essas organizações que aprendem, elas vão ter
domínio pessoal, visão sistêmica, aprendizagem de grupo, visão compartilhada e modelos mentais pré-estabelecidos. Cada uma dessas variáveis, pessoal, ela vai estar destrinchada em seguida. O Senge, que é um autor de 1990, ele defende que a força, o diferencial de uma organização vai estar na interação entre as pessoas que nela trabalham. E aí ele vai apresentar 5 disciplinas, como se fossem aí parte de um currículo acadêmico, em que, para você se tornar capaz de ser uma organização que aprende, além de você conhecer a técnica, você deve praticar essa técnica. Então, quais são essas disciplinas? São essas que vocês estão vendo aí nessa imagem. Começando pelo domínio pessoal. O domínio pessoal, segundo esse autor, ele pode ser considerada a expertise individual de cada pessoa. É a capacidade que cada pessoa tem de produzir os resultados desejados e de questionar continuamente os objetivos pessoais, se concentrar todos os esforços para obter um sucesso. Então, o domínio pessoal nada mais é do que o estímulo à criatividade e à inovação individual de cada pessoa. E a capacidade de cada pessoa de se questionar todos os dias se está fazendo aquilo de forma correta. A segunda disciplina, segundo o Senge, para se ter uma organização que aprende, é estipular modelos mentais. Os modelos mentais significam os paradigmas criados e instalados no sentimento e nas percepções que a pessoa tem do mundo. Modelos mentais, eles são ativos. Eles estão presentes e vão interferir no modo de agir de cada ser humano dentro das organizações. O que são esses modelos mentais? Os modelos mentais são os pré-julgamentos. São a forma como as pessoas observam tudo aquilo que acontece ao seu redor. Sendo assim, é necessário implementar dentro das organizações um modelo mental onde as pessoas compreendam que o correto é inovar. Que pensar diferente é o comum. Para que elas possam também agir de forma diferente. Isso acontece, pessoal, porque a nossa visão ela é seletiva. E por ser uma visão seletiva, a gente tende a mapear aquilo que nós vemos. O professor ficou confuso esse negócio de modelo mental. Ele é confuso, porque ele é um conceito da psicologia. Mas, basicamente, o modelo mental diz o seguinte: se eu estou numa organização onde as pessoas pensam diferente e são premiadas por isso, eu também vou pensar diferente. Porque naquele ambiente, o modelo mental que me induz é esse, de pensar fora da caixa, de pensar diferente, de tentar resolver os problemas de forma mais inovadora ou mais criativa. Essa é a segunda disciplina que as organizações devem ter. Implementar modelos mentais que façam com que as pessoas sejam mais criativas. Que elas pensem e olhem para tudo de forma diferente. A terceira disciplina que ele coloca aí é a visão compartilhada. Visão compartilhada, pessoal, significa que todos devem compartilhar a mesma visão de futuro da organização. Então, a organização quer chegar em tal ponto. Ela quer ter tal resultado. Todos devem compartilhar esta mesma visão. Essa visão de futuro, nós podemos entender como sendo a determinação que a organização quer ser. Aonde ela quer chegar. Ela necessariamente deve ser conhecida por todos e compartilhada por todos. Então, visão compartilhada quer dizer que aquele posicionamento de visão da empresa, de onde a empresa quer chegar, deve ser, na verdade, a percepção de visão de todos os seus colaboradores. Ok? Quarta disciplina, professor. Trabalho em equipe. Essa é a mais simples. Fala que as organizações que aprendem ou que as organizações que desenvolvem de forma natural
devem estimular o trabalho em equipe e a aprendizagem em grupo. Isso significa, pessoal, estimular a evolução das competências individuais para que as pessoas atinjam o que nós chamamos de excelência coletiva. Uma organização, ela vai se tornar uma organização que aprende se for capaz de perceber. Se as pessoas que nela trabalham são capazes de desenvolver interesses mútuos, se tiverem um consenso das suas percepções e contribuírem com um canal de comunicação e de aprendizado contínuo. Isso só vai acontecer através do trabalho em equipe. E, por fim, a quinta variável que o Senge coloca é a disciplina de pensamento sistêmico. Esse pensamento sistêmico, ou raciocínio sistêmico, vai ser justamente a integração das outras 4 disciplinas. É a capacidade de você relacionar, por exemplo, a visão compartilhada, o trabalho em equipe, os modelos mentais e o domínio pessoal. Esse pensamento sistêmico, ou raciocínio sistêmico, está sempre evidenciando que tudo pode ser maior do que a soma das suas partes. Esse pensamento sistêmico faz com que as pessoas observem a organização de uma forma mais plural, como sendo uma parte dentro de um contexto no mundo. Uma organização que aprende, ela caracteriza uma mudança de mentalidade nas pessoas. Quando essa mudança de mentalidade acontece nas pessoas, elas passam a enxergar o mundo como um todo, e não somente uma parte desse mundo. Então, esse pensamento sistêmico nada mais é do que a capacidade de fazer com que o colaborador entenda qual é o porquê de existir daquela organização. Qual é o porquê de inovar daquela organização. O porquê aquela organização existe no mundo. Isso tem mais a ver com os valores e a forma como o colaborador percebe a sua empresa. Exemplo disso, professor, desse pensamento sistêmico. Eu trabalho numa empresa, por exemplo, isso é um exemplo, tá, pessoal? Você trabalha numa empresa onde você fabrica tecido. Fabrica tecido. E aí, imagina só, aquela empresa que fabrica tecido, ela está lá todo santo dia estimulando os colaboradores a pensar em novas estratégias, novos meios de produção, em novos tecidos que tenham finalidades térmicas, que tenham finalidades de conforto e várias coisas do tipo. Se naquela organização existe o pensamento sistêmico nos colaboradores, talvez os colaboradores entendam que aquilo tudo acontece para que quando alguém passe frio, aquela inovação ou aquele tipo de tecido que é mais em conta, que é mais barato, que a sua empresa idealizou, pensou, possa simplesmente acalentar muitas famílias. E por um preço acessível. Que em determinado momento, algumas pessoas precisam de conforto para trabalhar horas e horas em centros médicos. E que aquele tecido pode ajudar naquilo. Essa é a ideia de pensamento sistêmico. Entender a sua empresa como parte de um todo, como parte do mundo, por assim dizer. Nos slides seguintes, pessoal, vai ter a definição de cada uma dessas variáveis, né, ou dessas disciplinas que o Senge coloca como sendo aspectos das organizações que aprendem. Eu já comentei com vocês sinteticamente sobre cada um deles, então não vou me deter aí a revisitar novamente cada um desses conteúdos. Mas é para que vocês entendam, concluindo aqui o nosso raciocínio, que a gestão estratégica, combinada com a estratégia de pesquisa e desenvolvimento, pode contribuir e muito para as organizações. Não só pelo fato de fazer a organização entregar valor para o cliente, mas pelo fato de mudar a forma como as organizações se posicionam. Quando eu faço isso, eu tiro uma organização daquele comportamento inativo e entrego a essa organização uma nova cultura, uma nova forma de se posicionar, uma nova forma de pensar,
que é a do comportamento proativo. E olha que legal, implantei uma estratégia que permitiu que a minha organização tivesse um comportamento proativo. Isso não é útil só para pesquisa e desenvolvimento. Isso é útil para a organização como um todo. Isso é útil para o colaborador que adquiriu a possibilidade de ter um pensamento sistêmico. Isso é útil para todos os setores que adquiriram uma visão compartilhada. Isso é útil para o trabalho em equipe, que fez com que as pessoas tivessem uma aprendizagem de grupo. Isso é útil para o ambiente organizacional, que teve a criação de modelos mentais mais produtivos. E isso é útil também para os colaboradores, que passaram a ter um domínio pessoal da forma de pensar e da forma de agir. E que passaram a se questionar a eles mesmos se dia após dia eles estão fazendo o esforço necessário para produzir os resultados desejados. Quando a gente implementa essa estratégia, quando a gente implementa essa ideia, é justamente assim que a gente vai enxergar a organização. Então, tudo que eu coloquei aqui para vocês hoje, sobre organizações que aprendem, é justamente essa perspectiva de que é muito necessário pensar numa estratégia de pesquisa e desenvolvimento casada com uma estratégia organizacional muito maior do que essa, em que as organizações consigam crescer, em que as organizações consigam cada vez mais aprender com a implementação dessas nossas estratégias que a gente estudou ao longo dessa disciplina toda. O contexto de organizações que aprendem, pessoal, é um dos últimos conteúdos do nosso plano de ensino, né? A partir de agora, a gente só vai ter mais 2 encontros antes da nossa AV2, que teoricamente é o último encontro da disciplina, e a gente vai começar a trabalhar um pouco a ideia de criatividade e de inovação dentro dos contextos de vocês, dentro dos contextos individuais de cada um de vocês. Então, eu preciso saber se vocês têm, na verdade, alguma dúvida em relação a esse conteúdo de hoje, alguma colocação a ser feita nesse contexto de organizações que aprendem. E nós vamos evoluir aí para falar sobre a nossa atividade de conclusão, tá certo? Sobre o nosso trabalho, que a gente já começa a apresentar aí na próxima aula. Ok? Vamos lá. Dúvidas, colocações aí sobre esse conceito de organizações que aprendem? Sobre esse passo a passo para a implementação, sobre essa importância da integração entre os setores. Me digam aí as perspectivas de vocês. Oi, Matheus. Não, para mim foi bem tranquilo. Foi bem... A importância realmente de estar realmente um passo à frente, né? Para mim foi bem explicativo, consegui realmente entender bem. Eu só tenho dúvida realmente no trabalho mesmo. Tá certo. Eu vou fazer o seguinte, gente, eu vou compartilhar com vocês aqui, só para vocês saberem, certo? Vamos lá falar sobre essa questão do nosso trabalho, atividade estruturada, que faz parte da ementa dessa disciplina. Quando a gente estuda o processo de inovação nas empresas, a gente primeiro estuda a inovação, primeiro estuda a criatividade, que é a variável individual, depois estuda a inovação, que é uma variável corporativa. Aí a gente fala de inovação organizacional e estuda todas as subdivisões dela. E, por fim, a gente fala do conceito maior, que é o conceito de organizações que aprendem, que é a implementação de uma gestão estratégica superior que vai permitir que a empresa trate aquilo não mais como um departamento de pesquisa e desenvolvimento ou como um projeto de pesquisa e desenvolvimento, mas muito distante disso, como parte da sua cultura, como parte da sua forma de ser. Esse é o histórico, né, da nossa disciplina, que a gente concluiu hoje. Como é que funciona a atividade estruturada? A atividade estruturada, ela é só o primeiro passo. Ela só pede que você crie
uma estratégia de inovação para uma empresa que esteja dentro do seu contexto. Aí algumas pessoas perguntam, professor, pode fazer só a prova? Não, não pode. Tem que fazer a prova e a atividade estruturada, ou pelo menos a atividade estruturada, porque ela faz parte da composição da ementa da disciplina. Então, a gente não consegue não fazer a atividade estruturada, que é o nosso trabalho. Certo? Pode fazer só o trabalho e não fazer a prova, porque já vai contar como 5 se você tirar a nota máxima no trabalho. Tá bom? Vou explicar para vocês aqui, gente, como é que vai funcionar as nossas apresentações a partir da nossa próxima aula. Lembrando, as nossas apresentações, elas vão ser interativas. Então, como é que eu pontuo no meu trabalho, professor? Eu tenho que votar no trabalho do coleguinha e eu tenho que apresentar o meu trabalho. Eu tenho que fazer as duas coisas, ok? Eu tenho que votar no trabalho do coleguinha e eu tenho que apresentar o meu trabalho. Ah, então não é o professor que vai dar a pontuação do meu trabalho. Sou eu também. Mas não sou só eu. Cada um de vocês vai seguir um passo a passo para apresentar uma inovação para uma empresa que vocês escolheram, ok? Cada um de vocês vai seguir um passo a passo para apresentar uma inovação para uma empresa que vocês escolheram. E a gente vai apenas julgar se essa inovação que vocês estão propondo, ela é viável ou ela não é viável. A nossa missão aqui é somente essa. E vocês vão nos justificar o porquê essa inovação ela é viável ou não é viável, ok? Eu estou compartilhando com vocês aí, pessoal, o mesmo slide que eu subi lá na nossa plataforma, lá no nosso Microsoft Teams. A Jéssica perguntou aqui, pode ser uma empresa qualquer? Pode ser uma empresa qualquer. Portanto, que você tem algum vínculo com essa empresa, nem que seja o vínculo de consumidor. Ah, Matheus, tem uma loja de roupa que eu compro ali e eu queria fazer meu trabalho sobre ela. Ótimo, se você tem acesso às informações dela, pode ser ela tranquilamente, sem nenhum problema, tá bom? Não obrigatoriamente tem de ser a empresa que você trabalha. Você tem que ter alguma interação com essa empresa. Seja essa interação como consumidor, ou seja essa interação como colaborador, ok? O trabalho também tinha algumas fases complexas que eram de brainstorm conjunto. E eu aboli algumas dessas estratégias, porque eu sei que vocês não podem se reunir aí com as pessoas da empresa. Então, eu simplifiquei um pouquinho o trabalho para que a gente conseguisse entregá-lo a tempo, ok? Vocês estão conseguindo ver os slides aí que eu compartilhei? Porque na minha tela aqui aparece, mas pelo celular, por exemplo, já não está aparecendo os slides. Não sei se vocês estão conseguindo visualizar. Mas eu mandei aqui no chat do grupo. Modelo de apresentação. Modelo de apresentação. Vamos ver se aparece aqui. Pronto, vamos lá. Vamos falar um pouquinho aí sobre esse passo a passo do nosso trabalho. Gente, eu subi lá no Microsoft Teams essa mesma orientação para vocês, tá certo? A partir da próxima aula, a gente já vai ter gente apresentando trabalho para poder fazer a pontuação da nossa AV2, ok? O slide já está no modelo que vocês precisam entregar. Então, basta imputar as informações dentro desse slide que está aí, ok? Na capa, tem atividade estruturada, pesquisa e desenvolvimento, empresa, 2 pontos, e vocês vão colocar aí o nome da empresa que vocês estão fazendo a proposta de inovação, ok? Embaixo você coloca o nome do aluno e coloca também o número de matrícula. Ok, esse é o primeiro slide aí. Tópico 1, apresentação da empresa. Nesse tópico, pessoal, você pode colocar aí a logomarca da empresa, você pode colocar um breve histórico da empresa, as características dessa empresa. Fica a seu critério. Eu quero que você me explique o que é essa empresa. Olha, essa empresa é uma empresa que vende tal coisa, atua em tal lugar, faz tal processo, é isso. Pronto.
Não precisa de nada muito detalhado, porque eu sei que alguns de vocês não vão ter acesso a dados específicos da empresa. Mas, basicamente, o que eu preciso que vocês coloquem aí é uma breve apresentação da empresa, ok? No tópico 2, a gente vai apresentar o diagnóstico da empresa. Vocês estudaram administração durante 4 anos. Então, eu presumo que vocês consigam fazer um diagnóstico técnico da empresa. Então, vocês vão colocar nessa área em específico do trabalho, especificações como, por exemplo, olha, a empresa ela tem uma qualidade de atendimento X, mas ela não usufrui dos canais online. Ou então a empresa ela é bastante tradicional e, por essa razão, ela não inova. Ou então ela tem uma boa estrutura de atendimento, mas ela não tem uma boa estrutura física. Então, vocês vão colocar aí qual é o diagnóstico de vocês sobre essas empresas. E aí vocês podem, nesse mesmo slide, justificar o porquê que é necessário inovar. Digamos que você esteja tratando com uma empresa que a sua perspectiva de inovação, a sua ideia de inovação, seja justamente a de implantação de alguma coisa na área online, certo? Sei lá, vendas online, plataforma online, site, alguma coisa do tipo. Então, nessa apresentação do diagnóstico, eu quero que você coloque, por exemplo, que a empresa não tem o uso das plataformas digitais. E isso vai justificar a sua inovação lá na frente. Ok? O terceiro ponto é a apresentação do brainstorming. Aqui você vai apresentar todas as ideias que você teve. Ok? Você vai apresentar todas as ideias que você teve em relação àquela empresa. Ou melhor, todas não. De todas as ideias que você teve, você vai apresentar as 3, né? Que eu pedi, eu reduzi de todas para 3. Você vai apresentar somente as 3 principais. O meu diagnóstico dizia que a empresa não utilizava canal online, que ela podia vender mais, que ela podia atender melhor, que ela podia fazer tal coisa. Ok. E aí, quais foram as ideias que você teve? Quais são as 3 ideias de inovação para essa empresa? A primeira ideia é criar uma plataforma online de vendas. A segunda ideia é melhorar a forma como a alimentação é exposta no ambiente. E a terceira ideia é capacitar os profissionais para que eles façam de tal maneira. Ok, são essas 3 ideias de inovação que você teve. Uma inovação em marketing, uma inovação em processos e uma inovação organizacional. Ótimo. Então, aqui, na apresentação do brainstorming, você vai colocar essas 3 ideias e apresentar os pontos positivos que a empresa poderia ter com essa ideia. Eu até coloco aí o exemplo para vocês, né? Exemplo, se a ideia de inovação for criar a ação da marca no Instagram para ficar mais próximo do cliente, essa vai se tratar de uma inovação de marca. Então, você vai colocar a ideia, vai colocar o tipo de inovação, que é a inovação de marketing, e vai colocar embaixo os pontos positivos que a empresa poderia ter com a implementação dessa ideia. Você vai apresentar as 3 ideias de inovação que você teve. Ok? Na fase de brainstorm, eu apresento as 3 ideias de inovação que eu tive para aquela empresa. Posterior a apresentar essas 3 ideias, você vai escolher somente uma delas. Das 3 que você nomeou, você vai definir uma delas para poder fazer a revisão de oportunidades. Professor, o que é a etapa de revisão de oportunidades? Na etapa de revisão de oportunidades, pessoal, você deve definir as variáveis, que eu vou mostrar agora no slide modelo a seguir, e você deve dizer se aquela sua ideia, que só é uma, né, foi aprovada ou reprovada. Óbvio que todo mundo vai aprovar a ideia, né? Porque senão a ideia não poderia ser posta em prática e a gente não levaria o trabalho em conclusão. Então, o aprovado ou reprovada, que teoricamente vocês vão colocar, quem vai dizer lá no final é a avaliação do nosso grupo de trabalho, ou seja, dos colegas, da disciplina e do professor. A gente é que vai dizer se a ideia está aprovada ou reprovada no final, ok? Mas aqui você vai apresentar essa revisão de oportunidade. Como é que funciona a revisão de oportunidade? Vou pegar a minha ideia principal, que é uma daquelas 3 ideias, e eu vou
apresentar os principais aspectos de inovação dela, que você, na verdade, já definiu como sendo os benefícios lá no seu slide do brainstorm, e você vai apresentar os pontos fortes, os pontos fracos, as oportunidades e as ameaças que a pessoa pode ter com a implementação dessa ideia. Ok? Então, tenho lá a inovação, defino a área dela e vou definir pontos fortes, pontos fracos, oportunidades e ameaças. Exemplo, vou sugerir uma mudança de processo, ok? A mudança de processo é num restaurantezinho que eu estou tentando definir aqui a estratégia de inovação. E a inovação que eu estou supondo para eles, professor, é que ao invés de fazer o à la carte, eles entreguem no modelo self-service. Ok. Quais são os pontos fortes disso? Os pontos fortes é que eles podem conseguir mais clientes, os pontos fortes é que eles vão atender gente mais rápido, os pontos fortes, você vai colocando todos eles. Quais são os pontos fracos disso? Os pontos fracos é que pode haver desperdício de alimentação, porque eles não têm experiência para poder produzir a quantidade de alimentação necessária. Quais são as oportunidades desse modelo que você está propondo? As oportunidades são muitas. As oportunidades, eles podem atender mais gente em menos tempo, o cozinheiro pode se despreocupar e pode ter menos gente na cozinha, porque, afinal de contas, é só para reposição, não é por pedido de prato feito, eu posso ter menos gente para montar prato, posso ter menos gente servindo nas mesas, posso ter um serviço de self-service. E quais são as ameaças? Professor, as ameaças é que existem outros fornecedores concorrentes que ficam naquela mesma região, que já oferecem um serviço há mais tempo e que podem ter uma qualidade melhor do que a dele. Pronto. Definir aí pontos fortes, pontos fracos, oportunidades e ameaças. E depois dessa revisão de oportunidades, você vai fazer a análise de implementação. Na etapa de análise de implementação, com base nos conhecimentos adquiridos ao longo dos seus estudos, você vai definir as variáveis de escopo de inovação, benefício da empresa, forma de acesso, previsão de investimento, retorno esperado, interação com os clientes e alinhamento com vendas e marketing. Lembrando mais uma vez, essas variáveis não vão estar presentes em todos os tipos de inovação. Algumas inovações, como inovação organizacional ou inovação de processo, não vão ter todas essas etapas ou todas essas variáveis, ok? Aí você vai pegar o slide modelo, que é esse aqui, e vai descrever cada uma dessas variáveis. Você vai pegar aquela oportunidade que você definiu como sendo a oportunidade de inovação central. Aí você vai primeiro descrever ela em escopo de inovação, depois descrever os aspectos que são benefícios para a empresa, depois definir a forma que a empresa deve agir para poder ter ou implantar essa inovação através de formas de acesso, depois definir o investimento que aquela empresa vai destinar para poder tirar aquela ideia do papel, vai pontuar o retorno que se espera daquele investimento, o prazo para a implementação daquela proposta de inovação, se tem interação com os clientes durante o desenvolvimento daquela ideia, se vai ter algum feedback do cliente, se vai se analisar o feedback do cliente de alguma forma, e, por último, se vai ter de haver algum alinhamento com vendas e marketing. Então, você vai pegar a sua ideia e vai destrinchar cada uma dessas variáveis nesse modelinho que está aí no slide. Não precisa nem inovar muita coisa, não. Você vai usar o mesmo modelo que está aí e vai colocar o texto dentro das caixinhas, ok? Por último, o penúltimo passo é o passo a passo sintético de implementação. Oi, pode falar, Maitana. Professor, em relação a essa do investimento, se o investimento for muito alto, for intangível, eu tenho que botar ou eu tenho que dar exatamente um número? Não, lá, tudo isso aí, pessoal, é tópico, certo? Coisa prevista. Eles não precisam colocar nada específico, não. Por exemplo, digamos que esteja propondo, né, a ideia de montar sei lá, como esse exemplo que eu dei, que era um cara que servia à la carte, vai servir self-service. O que ele precisa investir? Ele vai precisar investir no treinamento da equipe, ele vai precisar investir numa estrutura de self-service, ele vai comprar conservadora, vai comprar algumas coisas do tipo, e vai comprar, sei lá, mais prato, mais talher. Então, você vai propor um investimento médio. Você não precisa especificar exatamente o que é. Da mesma forma, às vezes, é só uma inovação organizacional. Não, o modelo, a forma de atender tem que ser diferente. Então, aquele cara talvez nem precise fazer nenhum investimento. Talvez ele possa se utilizar, por exemplo, para poder
treinar a equipe de uma parceria com instituição de ensino ou alguma coisa do tipo. Então, pode ser que o seu investimento seja zero, como pode ser que ele seja alguns milhares de reais. Isso vai depender do tipo de inovação que você está propondo, ok? E aí você vai colocar lá de acordo com o tipo de inovação que você está propondo. O professor vai revisar todas as propostas. Então, se eu ler e ver que não está de acordo, eu vou marcar de vermelho e colocar a observação do lado. Tem um calendáriozinho para submissão e análise das propostas que eu vou mostrar para vocês aqui no final do slide, ok? Nessa etapa penúltima, que é o passo a passo sintético, vocês vão colocar só um passo a passo de implementação, como se fosse um plano de ação sintético, ok? Eu coloquei aí até um exemplo. O meu exemplo de inovação, por exemplo, era a mudança do tipo de vendas para o web ou para o Instagram. Aí eu coloquei o passo a passo para o cara implementar. Primeiro, criação da página. Segundo, sessão de fotos mensais com nova coleção de roupa. Terceiro, criação de mostruário digital para encaminhar as clientes e as sacoleiras pelo WhatsApp. Passo 4, postagens diárias nas redes sociais com as peças do novo mostruário. E passo 5, analisar os resultados da venda no primeiro mês após a implementação dessa estratégia. Eu coloquei o plano de ação como se fossem tópicos para o cara saber o que ele tem que fazer para implementar essa inovação que eu estou propondo. Vocês vão fazer o mesmo, criar um passo a passo sintético, como se fosse um plano de ação, para a pessoa que vai receber a proposta da inovação conseguir implementá-la, tá certo? Esse é o penúltimo ponto, que é o passo a passo sintético de implementação. E, por fim, as conclusões de vocês. O parecer de vocês, justificando aí o porquê implementar essa ideia, o porquê que ela é relevante, o porquê que ela é diferente, o porquê que ela vai fazer diferença na vida daquele empresário, tá certo? Que são as conclusões do trabalho. Basicamente, pessoal, vocês vão apresentar esses slides durante os nossos encontros e eu vou revisar esses slides antes. Como é que vai funcionar? Ao longo da apresentação, e aí tem a divisão da apresentação para que vocês saibam, na nossa próxima aula, dia 1º de junho, vão se apresentar o Evan Gleison, a Fabiana, Ionara, Isadora, Jabes, Jéssica, Jonatas, José Flávio e a Larissa, ok? E no dia 8 se apresentam Lorena, Maitana, Manuela, Maria Rosenira, Marília de Fátima, Cíntia, Thaís e Érica. Professor, posso trocar o dia com um colega? Pode. Se ele entrar em consenso, pode. Professor, estou fazendo em equipe. Qual é o dia que eu apresento? Qualquer um dos 2 dias. Vocês vão ter uma segunda chance. Digamos, por exemplo, que a Jéssica e a Maitana estão fazendo o trabalho junto. Mas elas estão com o trabalho pronto, querem apresentar no dia da Jéssica, sem nenhum problema. Não estão com o trabalho pronto, querem apresentar no dia da Maitana, também sem nenhum problema. Ok? Professor, Como é que vão funcionar? Oi, pode falar. é o Evan Gleison. No meu caso, eu estou fazendo Evan junto Gleison. com a Rosenira. E aí eu poderia fazer a apresentação no dia 8? Ou tem que ser no dia 1º? Pode sim. Pode ser dia 8, né? A Rosenira está em que dia? Está no segundo dia, dia 8. Então pode fazer a apresentação dia 8. Não tem problema. Tá bom, então. Pode fazer. Obrigado. Nenhum problema. Como é que vai funcionar, gente? Vocês vão mandar para mim, até o dia 27, que é depois de amanhã, aqui no grupo do WhatsApp, o nome da empresa que vocês estão fazendo o trabalho, ok? E também o nome dos alunos que vão estar juntos, né? Para quem está fazendo em dupla. E aí, vocês vão ter um prazo, eu já subi lá no Teams, obviamente, para vocês prepararem os slides e subirem lá no menu atividades para eu corrigir. Todo mundo que subir os slides da sua apresentação até o dia 27/5, eu vou corrigir e devolver pelo Teams até o dia 29. Todo mundo que subir a apresentação até o dia 29, eu vou corrigir e devolver até o dia 31. Todo mundo que subir até o dia 3, eu corrijo e devolvo até o dia 5. E todo mundo que entregar até o dia 5, eu corrijo e devolvo até o dia 7. Então, prestem atenção a esses ciclos de acordo com os dias das apresentações de vocês. Quem quiser adiantar a apresentação também não tem nenhum problema. À medida que vocês subirem o material, dentro desses prazos, eu vou ler o material de vocês, fazer as observações e retornar a atividade para vocês, ok? Para que vocês possam revisar essa apresentação e, por fim, apresentar durante a aula. A apresentação de trabalhos, ela vai acontecer nas datas indicadas e vai ser de, no máximo, 15 minutos do tempo para cada um de vocês.
serão 15 minutos para apresentação e mais 5 minutos para a gente tirar dúvida em relação àquela sua proposta de inovação. Cada ideia que vocês apresentarem vai ser analisada com base em 5 fatores: a relevância, a viabilidade, a definição de processos e métodos, a própria apresentação de vocês e o diferencial de valor para a empresa. Então, os colegas que estão assistindo a apresentação vão receber um linkzinho, vou mostrar para vocês como é que funciona esse link. Aí vai ter um filtro para você selecionar a empresa que está sendo avaliada naquele momento, e depois o colega vai lá e coloca de 1 a 5 estrelas para cada uma daquelas variáveis, ok? Então, você apresenta, os colegas tiram as dúvidas, e depois eles vão lá e colocam de 1 a 5 estrelinhas para cada uma das 5 variáveis que eu estou colocando aqui. E a sua nota vai ser composta como? Vai ser composta com base na avaliação dos colegas e na minha. Então, por exemplo, você recebeu 5 estrelas em todas as 5 características. E recebeu isso para todos os colegas. Então, você vai ter os 5 pontos. Seu trabalho vale 5 pontos. Se a maioria dos colegas te deu 4 estrelas, seu trabalho vai valer 4 e não 5. Ok? É assim que funciona. Então, você vai ser avaliado não só por mim, mas também pelos seus colegas. Ok? Então, vai funcionar com essa pegada. A gente vai estar todo mundo online, vai ter um link para todo mundo, fulano vai apresentar, em seguida eu vou lá no formulário, filtro a empresa dele, seleciono ela, que é a que acabou de apresentar, e pontuo até 5 estrelas para cada item. No final de tudo, o professor vai fazer a apuração dos formulários e vai saber a nota que cada um vai ter em relação ao trabalho. Tá bom? Basicamente, pessoal, é isso. O trabalho deve ser apresentado aí nesse modelinho, como eu falei para vocês, com esse passo a passo. Todos os trabalhos podem ser subidos lá pelo Microsoft Teams. Quem subir trabalho até o dia 27, eu corrijo até o dia 29. Quem subir dia 29, eu corrijo até o dia 31. Quem subir até o dia 3, eu corrijo e devolvo até o dia 5. E quem entregar até o dia 5, eu corrijo e devolvo até o dia 7. Lembrando, quem tem trabalho no dia 8, não deixe para subir trabalho no Microsoft Teams só até o dia 5/6, que é a última data, não. Senão você só vai receber o trabalho no domingo à noite e a apresentação é segunda-feira de manhã. Então, se antecipem. Não deixem para a última hora, tá certo? Outra coisa, vou logo corrigir aqui o Jabes, que eu vi que ele colocou aqui. Galera, conto com vocês. Se eu ver que tem uma pessoa que está dando 5 estrelas para todo mundo, aí eu vou voltar a pergunta para ela. Fulano, eu vi que você deu 5 estrelas aqui no trabalho do colega. Por que você considera que a inovação dele é tão viável? Ou por que você considera que 5 estrelas, a inovação dele é tão boa nos processos? Você poderia me explicar melhor o motivo? Então, preparem-se, porque vai ser um jogo de mão dupla. Vocês pontuam e eu caio em cima de vocês. Vocês não pontuam e eu também faço observações em cima disso. Tá certo? Espero eu que todo mundo tenha aí um excelente desempenho, mas é para vocês entenderem como vai funcionar essa hoje. Oi. O modelo, design do slide é esse mesmo ou pode ser qualquer um? Essa é uma recomendação, na verdade, vocês podem trabalhar com qualquer um. Se quiser usar esse também pode, não tem nenhum problema. Lá no Microsoft Teams ele está editável, tá certo? Pode usar qualquer um, mas que seja nessa ordem de conteúdo, tá bom? Mais alguma dúvida, pessoal? Vamos lá. Professor, Dúvida sobre o trabalho? Oi. a empresa que eu vou fazer, ela tanto tem produto quanto tem serviço. Eu posso escolher só um? Você, na verdade, tem que escolher só um, porque você vai sugerir várias inovações, 3, né, lá no começo. Só que você vai ficar com uma só. Então, você só vai trabalhar uma única inovação. Olha só, a gente só está pedindo para que você trabalhe uma única inovação. Então, você escolhe aquela que é mais relevante, porque relevância é uma das variáveis que vão ser avaliadas. Tá certo? Entendi. Perfeito. Vamos lá, quem mais? Feito? Então, pronto. Próxima aula a gente já começa com a apresentação de trabalhos. Dentro dessa logística que a gente está falando para vocês, a ordem das apresentações vai ser aquela que está lá. A gente inicia às 10 e tem 15 minutos para apresentar o trabalho cada um.
todos os trabalhos que forem submetidos pelo Teams, eu vou corrigindo e devolvendo para vocês, ok? Já no modelinho padrão, na apresentação, tá bom? Que é para ficar mais fácil de vocês fazerem as correções. Não precisa entregar o Word, não vai precisar entregar aquele relatório sintético, vai ser somente a apresentação, e é com base na apresentação que a gente vai pontuar. E para quem perguntou, a nossa AV2 vai ser justamente no dia 15, que é o primeiro dia de data de AV2, dia 15 de junho, e vão ser só 10 questões de múltipla escolha, não vai ter nenhuma questão aberta, são 10 questões de múltipla escolha, que vão poder pontuar até 5 pontos. Ou seja, 5 pontos do trabalho e 5 pontos da atividade estruturada. Ok? Mais alguma dúvida, gente? Nenhuma? Deixa eu fazer aqui a frequência de vocês. Professor, então esse relatório aqui do Word, ele é só para mim, para eu avaliar a empresa, não precisa eu voltar para o senhor? Eu só preciso mandar mesmo o PowerPoint? É isso? O Word eu tinha pedido para vocês anteriormente, né? Só que aí, com todas as de ensino que a gente está tendo agora, eu não vou receber mais esse documento do Word. Eu vou pontuar vocês somente pela apresentação oral e pelos slides que vocês usarem nessa apresentação. Já exime vocês, por exemplo, de algumas outras fases complexas, como capa, contra capa, referências e mais um monte de coisinha que existiriam, né, aí nesse outro modelo, tá bom? É para ser mais simples, mais prático também. O professor cortou, não ouvi nada. Acho que é a minha internet. Não vai ter mais um modelo do Word, certo? Somente esse modelo no PowerPoint, tá bom? Que é tá para bom. ficar mais fácil. Nada. Deixa eu ver. Professor, Oi. e aqueles formulários, então, a gente não envia pelo Teams, não, né? Só a apresentação do PowerPoint para o senhor corrigir. Não vai precisar. Vocês viram que os formulários eu transformei nesses slides. Aquele formulário de revisão de proposta, então aquilo vai servir de referência, mas não precisa mais enviar, tá? Vocês podem preencher eles para poder ficar mais fácil de organizar o trabalho, mas eu sintetizei tudo aí nas apresentações, em tópicos, para que ficasse mais fácil de vocês gerir, tá bom? Tá certo. Jéssica, aí eu tenho Larissa, Lorena. Larissa, Lorena, Maitana, Manuela, Maria Roseneira. Maitana, Manuela, Maria, Cíntia, Thaís. Gente, frequência lançada. Eu vou, então, finalizar aqui a aula. Quem tiver qualquer dúvida também pode me perguntar lá no grupo do WhatsApp, ou fala diretamente comigo, tá certo? Não se esqueçam de submeter lá no Teams o material dentro do prazo, tá bom? Que é para poder a gente não ter nenhum tipo de... Boa semana para todo mundo e até o nosso próximo encontro. Tchau, professor. Bom dia. Tchau, bom dia, professor. Tchau. Essa é a Jéssica, né, antes de eu finalizar. Ai, gente, sobre a apresentação no CIA também, né? A apresentação tá aqui no Microsoft Teams, viu, Jéssica? Não tá lá no CIA, não. Tá no menu tarefas aqui do Teams. Tchau, tchau.